alunas e alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha à distância aí, nesse período de coronavírus. Espero que vocês estejam seguindo todas as recomendações, lavando bem as mãos, mantendo distância, ficando em casa principalmente, né? Hoje nós vamos falar sobre a Grécia, né? A formação e consolidação das cidades-estados gregas. E aí, para a gente começar a falar sobre Grécia, meninos, vocês têm que entender o seguinte: a matéria sobre Grécia ela é muito importante para a gente. Por quê? Porque ela é a civilização grega ela é como base de toda a civilização ocidental. A gente vai comentar bastante sobre isso nessa aula aí e no próximo vídeo que eu vou fazer para vocês ainda, mas de fato é uma civilização que vai trazer algumas mudanças super importantes na história e que até hoje tem influências para a nossa sociedade. Nós vamos comentar algumas delas aí nessa aula de hoje, na nossa próxima também. Para a gente poder falar sobre Grécia, a gente tem que tentar começar então onde é que ela está situada. A Grécia está situada então na Europa, na região ali da Península Balcânica, né? Eu mandei um slide para vocês, vou deixar o link também aqui no vídeo do YouTube para vocês pegarem lá, para vocês acompanharem os slides que eu preparei. Tem todas as demonstrações sobre a Península Balcânica, por exemplo. Lá a gente vai ter vários povos chegando aos poucos para poder fazer então aí a formação dessa civilização grega. E aí a gente tem que ressaltar os 4 primeiros povos que vão chegar lá, né? A gente vai ter os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios. Esses 4 povos vão chegar em momentos distintos à região da Grécia e a partir da interação entre eles a gente vai ter a formação do que a gente chama de Grécia Antiga. Tá? Então é importante a gente saber um pouquinho sobre esses quatro povos que vão chegar ali, povos a gente chama de povos indo-europeus, né? Ou seja, povos que têm uma língua muito parecida no início, né? Que vivem na região da Ásia e da Europa e que vão chegar a colonizar essa região da Grécia primeiro. Quando a gente fala da Grécia de uma maneira em geral, a gente tem que entender que o solo daquela região é um solo muito pouco fértil. Se ele é pouco fértil, ele não favorece muito o desenvolvimento da agricultura. Então a gente vai ter o território grego ele muito recortado, vamos dizer assim, né? Principalmente pelo mar. E o que não é recortado pelo mar, a gente vai ter então pouca fertilidade. O desenvolvimento de agricultura e criação de animais ele não vai estar muito bem ali. Isso já favorece na Grécia um tipo de trabalho muito comum, né? Que é exatamente através da pesca, da navegação. Então os gregos, desde muito cedo, eles vão precisar sair do seu local de seu habitat ali para poder buscar alimentos, trocas comerciais. Então eles vão se especializar em outras coisas além da própria agricultura. A agricultura nunca vai ser muito forte na Grécia, exatamente por causa dessa questão aí do solo pouco fértil. Se por um lado eles perdem nisso, no outro eles ganham muita coisa, né? Eles aprendem desde cedo a trabalhar com a navegação, então eles são exploradores muito bons, eles fazem viagens em alto mar, nas regiões próximas ali umas das outras também, então a gente tem esse contato através do mar, das pequenas embarcações, depois essas embarcações vão crescendo, eles são contatos muito bem feitos pelos gregos desde o início, né? E eu queria começar contando para vocês um pouquinho sobre a história da primeira grande cidade que a gente vai ter na Grécia, né? Que é a cidade que vai surgir na ilha de Creta, que é exatamente a civilização cretense, né? Essa civilização ela vai se desenvolver numa ilha, então, e ali a gente vai ter, além da questão da navegação, da pesca, que é muito comum em toda a Grécia, a gente vai ter o desenvolvimento de palácios muito suntuosos, de grandes construções que vão chamar a atenção dos gregos durante muito tempo, né? Então a gente vai ter ali, por exemplo, o Palácio de Knossos, que ele é até hoje muito estudado. A gente não tem ele preservado como ele era daquele período, mas a gente ainda tem alguns fragmentos. Existe um sítio arqueológico ainda na região de Creta, onde alguns desses vestígios estão disponíveis para visitação e estudo principalmente, né? Então na região de Creta a gente vai ter esse desenvolvimento extremamente importante. Vai ser o início dessa civilização aí, vai ser o início desse momento então desse desenvolvimento da Grécia, né? E ali é legal a gente falar que a gente vai ter 2 mitos muito famosos surgindo ali. Um deles, o mito do Minotauro, que o livro de vocês conta resumidamente, mas bem interessante, que é a questão de como a gente vai ter um Minotauro que vai viver num labirinto, e esse labirinto seria um local de impossível fuga, né? O Minotauro que vivia ali, ele se alimentava de carne humana. Como o rei da ilha de Creta tinha ganhado uma guerra contra Atenas, cada ano vinham pessoas de Atenas para lá, para esse Minotauro se alimentar, até que a gente vai ter um dos heróis gregos, né, que é tão comum também na história grega, a gente vai comentar mais sobre isso também, ele consegue bolar um plano para poder matar o Minotauro e fugir de lá, né? Então esse é o primeiro mito, vocês podem olhar no livro de vocês e na página 44, um mito bem legal.
E a gente vai ter também o outro mito, né? O mito do Ícaro e do Dédalo. Dédalo seria um arquiteto que teria feito exatamente esse labirinto onde vivia o Minotauro. E esse labirinto ele tinha que ser um labirinto onde as pessoas não conseguissem sair. Como a gente vai ter uma pessoa que consegue fugir de lá, né? Então o rei daquela região impõe uma pena muito grande ao Dédalo e seu filho. Diz o seguinte: olha, já que vocês não conseguiram cumprir o que vocês queriam, vocês vão ter que então morar a partir de agora na prisão aqui da ilha. E eles ficam lá durante muitos anos. Só que o Dédalo é uma pessoa extremamente inteligente, ele vai bolar um plano para poder fugir da ilha, né? E ele cria, tudo isso mitologia, tá, gente? Cria asas para poder fugir de lá com seu filho Ícaro. Só que antes de sair, ele avisa para o seu filho, fala assim: Ícaro, cuidado, não voe muito alto, porque as nossas asas elas são coladas com cera. Se você voar muito alto, a cera pode acabar derretendo e você vai cair. Dito e feito, eles começam a sair, conseguem escapar, só que o Ícaro começa a ficar tão empolgado por estar voando que voa muito alto e acaba sua asa derretendo, e ele cai e acaba falecendo. Esses são alguns dos mitos que a gente vai ter aí sobre a civilização cretense, que mostra como os gregos, desde o início, davam importância a essa civilização, que de fato é extremamente importante, né? Após esse momento da ilha de Creta, a gente vai ter o desenvolvimento ali já em diversas regiões da Grécia, civilização cretense, que mostra como os gregos, desde o início, davam importância a essa civilização, que de fato é extremamente importante, né? Após esse momento da ilha de Creta, a gente vai ter o desenvolvimento ali já em diversas regiões da Grécia, principalmente dos aqueus nesse primeiro momento aí, eles vão começar a ocupar várias cidades-estados. Nós vamos voltar a esse conceito de cidade-estado daqui a pouco. E aí a gente vai ter uma das mais famosas guerras de todos os tempos, que é a Guerra de Troia. Aposto que você já deve ter ouvido falar, ou no mínimo conhece uma referência importante que eu vou falar para vocês daqui a pouco. A Guerra de Troia, gente, é uma guerra que vai acontecer porque o príncipe de Troia se apaixonou pela esposa de um dos reis gregos, né? Então a cidade de Troia, ela estava em guerra com algumas das cidades-estados gregas e num pedido de paz, uma reconciliação, o filho do rei, o príncipe Paris, se apaixona pela Helena de Troia, né? Que depois vai virar Helena de Troia. Nessa confusão toda, a gente vai ter uma união das cidades-estados gregas para poder então buscar a Helena de volta e, obviamente, derrotar os troianos que não cumpriram com sua palavra, né? Nesse momento, a gente vai ter uma guerra que, de acordo com a mitologia, aí mistura um pouquinho de mitologia e de história, né? Vai ter uma guerra que vai durar 10 anos, né? A gente tem essa história muito bacana, contada pelo Heródoto, né? Um dos mais importantes escritores gregos. E ele vai dizer que a guerra vai durar 10 anos. Por que a guerra dura 10 anos? Porque Troia tem uma muralha que é praticamente intransponível, quase ninguém consegue passar. Com isso, os gregos ficam ali muito tempo, já querendo vencer a guerra, mas ao mesmo tempo, muitos com saudade de casa, mas não podiam abandonar a guerra. Até que o Ulisses tem uma estratégia muito interessante. Ele monta um cavalo de madeira e coloca soldados dentro dele. Esse cavalo seria uma homenagem ao deus Poseidon, né? Então os troianos, quando viram um cavalo de madeira, não sabiam que tinha pessoas ali dentro, imaginavam que os gregos estavam fazendo uma oferenda a Poseidon, que estavam viajando de volta para a Grécia. Mas na verdade não era isso. Já contei para vocês, tinha muitos gregos dentro do cavalo. Os troianos então pegaram o cavalo, abriram as muralhas, levaram lá para dentro e celebraram durante a madrugada toda, bebendo muito, celebrando pelo final da guerra. Quando a gente está de madrugada, então o que acontece? As pessoas saem do cavalo, arrasam com a cidade de Troia, abrem os portões para todos os guerreiros gregos que estavam esperando lá de fora poder entrar e vencer a guerra. E é assim que os troianos acabam perdendo essa guerra. E aí a gente vai ter então o mais famoso símbolo dessa guerra é exatamente o cavalo de Troia, né? Ou como muita gente chama, o famoso presente de grego, que é um presente que ninguém quer receber, né? Essa é uma das guerras mais famosas de formação, então, aí, desse início da civilização grega. Quando a gente fala de formação da civilização grega, a gente tem que entender o seguinte: a gente vai ter no primeiro momento o que a gente chama de gênos, que são pequenos grupos, né, formados principalmente por famílias que vão conviver no mesmo espaço. A partir do momento que a gente vai ter o crescimento disso, eles passam dos gênos para as frátrias, que já seriam aí organizações em fraternidade. Tudo isso aí ainda num sistema onde a propriedade ela é coletiva, a propriedade é de todo mundo, né? Então, pequenas organizações vão crescendo aos poucos. Passa dos gênos, depois para as frátrias. Para se organizar, para buscar uma defesa ainda maior, a gente vai ter organização nas tribos, né? Aí não só mais familiares, mas principalmente daquela região. E para finalizar, a gente vai ter depois das tribos se juntando para formar as famosas cidades-estados gregas, né? E aí,
é legal lembrar para vocês, já falamos sobre cidades-estados quando estávamos falando sobre a Mesopotâmia, sobre Egito, né? E na Grécia vai acontecer a mesma coisa. Nós vamos ter naquela região ali várias cidades-estados, ou seja, que vão se organizar militarmente, socialmente, vão decidir como vão funcionar as suas leis, e por isso elas não formam um único país. A gente não tem a Grécia como somente um único país nesse momento. A gente tem a civilização grega, porque eles vão ter aí uma mesma língua, muitos vão ter alguns costumes parecidos, a questão da religiosidade, do politeísmo, eles acreditavam nos mesmos deuses, Poseidon, Atena, Ares e outros que nós vamos trabalhar mais, só que eles vão ter essas especificidades, né? Cada cidade-estado vai se autorregular. E aí a gente vai terminar por aqui, mas eu vou deixar somente uma introdução que nós vamos falar depois sobre as duas principais cidades-estados gregas, Atenas e Esparta, né? Atenas como modelo baseado na democracia, muito ligado à questão também do teatro, da vida das pessoas ali, e do outro modelo completamente diferente, que é o modelo espartano, voltado muito mais para a questão da guerra. Mas eu acho que a gente fala um pouquinho mais sobre isso na nossa próxima aula. Beleza, gente? Lembrem-se sempre de colocar dúvidas, tá? Pode ser na descrição pode ser nos comentários do vídeo, pode ser por e-mail. Eu estou respondendo à medida que está chegando. Acesse, quem não viu ainda, também o slide que eu fiz sobre a Grécia, está muito legal, tem muitas imagens para vocês verem aí, sobre o mito do Minotauro, sobre as cidades-estados, coloquei lá, por exemplo, sobre a cidade de Troia, tem muita coisa bem interessante para vocês estudarem, beleza? Até a nossa próxima aula, então.